Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu, aluno do Falha Zero, a você que está estudando para o concurso da AMC, um concurso público que vai ser realizado em dezembro para provimento de cargo efetivo para a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. O número do edital, número 172 de 2023. A gente vai abordar tema como ética, ética moral e condição humana, e não é somente especificamente a ética em si, o conceito de ética que a gente vai estudar. A gente tem que entender o que é a ética no serviço público, beleza? E a gente vai andando no decorrer das aulas. A gente vai ser bem objetivo, não vamos ficar falando de muitas teorias, de muitos filósofos. Vamos falar somente o que realmente é cobrado em prova, pessoal. A gente tem que ser objetivo na ética, porque acredito que muitos de vocês, quando estão estudando ética, acabam até confundindo alguns conceitos de ética e moral. Como é que é a objetividade de cobrança em prova, né? Vocês ficam meio perdidos ao ter que estar lendo PDFs longos de várias explicações. Ele tem lá princípios da ética, aí fala de teorias da ética. Então, assim, pessoal, a gente vai abordar passo a passo de forma objetiva, certo? Então, vamos dar uma lida aqui no edital do concurso público, que foi abordado, que vai ser cobrado para a MC. De antemão, esse curso de ética é voltado para quem realmente está precisando, né? Para quem está estudando para o concurso. Eu também sou concurseiro, assim como vocês, e estudo para dar aula, e assim como aprendo ensinando com vocês, tá, pessoal? Então, vamos aqui abordar cada tema. O primeiro ponto aqui do edital que ele pede é ética, moral e condição humana, certo? Aqui você vai ter que entender os conceitos de ética, os conceitos de moral, a diferença, certo? E entender como é que um homem é um ser ético, quando é que o homem ele age, o homem, né? Eu falo homem com H maiúsculo, tá, pessoal? Se referindo à humanidade, porque homens com H maiúsculo, eu se refiro a mulher e homem, tá? Então, assim, você vai estudar a ética dessa forma. Como é que é a ética aplicada aos homens, a moral aplicada aos homens. Aí o segundo tópico, ele fala ética e moral, ele cobra os dilemas da vida. Aí o terceiro, princípios éticos e valores. No item 4, ética e cidadania no mundo do trabalho. No item 5, ética profissional, ética da responsabilidade. Item 6, ética e conduta no trabalho, o trabalhador e as organizações no mundo contemporâneo, o perfil do profissional e as competências, o futuro da ética e da cidadania numa sociedade cheia de contradições, e o item 8. Pessoal, vocês vejam que o edital ele é bem assim, subjetivo, ele não fala de temas específicos. Estude os três filósofos mais importantes da ética, Platão, Aristóteles. Ele não fala isso, ele é bem subjetivo. Ele coloca lá a ética, moral e condição humana. Aí fala princípios da ética e valores. É isso, sabe? Então, assim, pessoal, resumindo, se no teu edital não tem moral, professor, no meu edital não tem moral, fala só de ética. Pessoal, ética e moral caminham junto, tá? Ética e moral caminham junto, não tem como você estudar ética sem estudar moral. Então a gente vai abordar aqui. No tópico 8, ele fala lei municipal, número 11.360, de 3 de maio de 2023, que institui o Código de Ética. Pessoal, o Código de Ética é um código de conduta, certo? Assim como existe em todo serviço público, certo?
seja da esfera municipal, estadual e federal, certo? A gente tem um código de ética. O que é que eu tenho para falar de código de ética? A gente vai estudar isso no momento oportuno. Lembrando para vocês que vocês têm que voltar ao estudo da ética ao Código de Conduta da Autarquia Municipal de Trânsito, no caso da MC, vocês têm que voltar, certo? Não vão focar no estudo da ética apenas em saber conceitos da ética, conceitos da moral. Vocês têm que ler o código, certo? Diversas vezes possíveis, para vocês memorizarem o que tem na lei. Lembrando para vocês, ética é universal, certo? O código de ética, você vai ver que ele é universal. O que é que eu estou falando para vocês? O código de ética municipal, ele tem uma máxima, certo? Ele tem uma máxima, ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. É o conceito de um servidor ético, né? O que tem no âmbito municipal vai existir no âmbito estadual e no âmbito federal. Então, assim, sobre o código de ética, vocês vão ter que estudar. E saibam que o surgimento do código de ética, ele veio depois de uma evolução, de uma era de evolução da ética, certo? De uma era de evolução da ética que, através da moral, deu origem, né? Houve a normatização, houve a imposição e a obrigação de um determinado grupo seguir a um código de ética. No caso que a gente está falando aqui do servidor, porque a gente está abordando ética na administração pública, ética no serviço público. Beleza, pessoal? Ética no serviço público. Noções gerais de introdução à ética. A ética como conhecemos hoje não existe mais. Pessoal, o que é que eu quero te dizer sobre a ética como conhecemos hoje não existe mais? Antigamente a gente entendia a ética, como entendia a ética de uma forma, certo? E hoje a gente passa a entender a ética de outra maneira. Por quê? Porque a ética, ela muda de acordo com o tempo. Ela muda de acordo com a sociedade, de acordo com o grupo, beleza? Quando eu coloco uma frase dessa para vocês, eu quero realçar que os nossos valores, por exemplo, os valores dos nossos avós, hoje geralmente não se repete. Por exemplo, se você chegar para o seu avô, dando um exemplo, e perguntar como era que ele cortejava as meninas antigamente, ele vai dizer que tinha que falar primeiro com o pai da menina, né? Ele vai falar todo ele vai falar toda uma situação, ele vai pré-ordenar toda uma forma, uma maneira de como era que ele cortejava as meninas, que é diferente de hoje, certo? Hoje, se você for analisar como é que você chegar numa pessoa, ou seja, homem ou mulher, você vai ver que já é diferente, né? Ou seja, a ética que era adotada antigamente não é adotada atualmente, beleza? E o que é que vocês têm que entender com isso? Que não está em nenhum lugar do mundo, assim, anotado. Eu estou dando um exemplo para vocês. Isso se chama ética virtual, certo? Pelo menos nos meus estudos eu não consegui ver nenhum autor, né, da atualidade, né, nem Platão, que é os autores da antiguidade, nem Aristóteles falando de ética virtual. Hoje, se você for falar com uma pessoa na internet, você tem uma ética, você tem que saber se comportar, você tem que saber como vai abordar a pessoa, não é?
Então isso é ética, pessoal. Então entendam que a ética, ela muda, certo? Ela muda. E é isso que vocês têm que iniciar os estudos da ética sabendo dessa questão, beleza? Pessoal, eu quero dar um breve histórico de quem sou, mas quem sou eu. Quero me apresentar para vocês. Eu sou policial penal atualmente, estudo para concurso público, tá com um tempo. Já fui aprovado em 2 concursos públicos, né, na Polícia Militar do Ceará e na Polícia Penal. E desde que eu ingressei, né, na área de estudo para concurso público, eu não parei mais. Eu cursei anteriormente 2 faculdades, mas eu vi que concurso público era muito mais objetivo para minha vida. Então, assim, da maneira que eu acreditei, eu tomei isso como verdade e fui estudar e deu certo. Então, tem um curso de nível superior incompleto na área de engenharia e depois fui fazer educação física, tranquei da mesma forma. Então, assim, eu venho galgando a cada dia passos rumo ao concurso público que eu quero. Eu sou concurseiro assim como vocês, estudo para concurso, beleza? Quero mostrar aqui minhas redes sociais para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida comigo, certo? Se vocês precisarem de mentoria, estou lá para ajudar vocês. Coloquei o meu Telegram. O Telegram o arroba é o mesmo do Instagram, arroba prof. Mike de Souza, certo? Coloquei meu WhatsApp. Qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu posso estar ajudando vocês sem nenhum problema, tá, pessoal? Eu posso estar fazendo uma mentoria. O que é o papel da mentoria, pessoal? A mentoria é a questão da pessoa, por exemplo, para você ser mentor, você tem que ter passado pela mesma situação que um concurseiro, certo? Que um estudante inicialmente está passando. Então, assim, assim como o professor Leonardo, eles já passaram pelas fases de estar ainda sonhando com o primeiro cargo público, entendeu? Então, ele sentiu na pele. Então, assim, nós, com a nossa experiência, a gente consegue ajudar vocês e mostrar o caminho mais fácil. Isso é uma mentoria, tá bom? A mentoria não é qualquer pessoa que possa dar uma mentoria. Também não digo que seja imprescindível a pessoa ser uma pessoa experiente para dar mentoria. Mas, assim, a pessoa, na minha visão, né? Uma pessoa para dar mentoria, ela tem que passar pela mesma situação de um concurseiro que está querendo o primeiro cargo público, né? Pessoal, vamos falar aqui de ética e moral, as origens, certo? Principalmente, ética e moral, né? Elas são intercambiáveis, certo? O que é que ética e moral, o que é que eu quero te dizer que ética e moral é intercambiável? Se cair na prova, assim, a ética e a moral é intercambiável. Se for somente isso, tá errado. Ela só vai ser intercambiável, certo? No que tange a origem. Porque ética e moral, pessoal, elas não se confundem, elas são totalmente diferentes, certo? Enquanto a moral, ela, ela é um conjunto de regras, né? Enquanto a moral ela analisa o comportamento, a ética já é o próprio caráter, né? Já é o próprio modo de ser, já é o comportamento em si. Então, assim, quando eu falo que a ética e moral é intercambiável, eu falo no que tange a origem, certo? A origem. Então, veja, os termos ética e moral têm origem similar, são intercambiáveis inicialmente. Moral deriva do mos, significado costumes. Pessoal, é porque assim, a ética, o berço da ética
berço da ética, o berço da ética foi na Grécia, certo? Foi foi lá na Grécia. E assim, pessoal, é, o Império Romano, o Império Romano, é, na época, estou entrando só num breve contexto histórico para você entender como foi essa origem. O Império Romano dominou na época, datada, está até anotado aí no slide para você ver na tela, na Grécia Romana, né, no ano 168 antes de Cristo. O Império Romano, ele queria dominar a Grécia, certo? Primeiramente, o Império Romano ele dominou a Grécia politicamente, certo? Politicamente, ele não conseguiu passar a interiorização da sua cultura para a Grécia, certo? Não conseguiu. Pelo contrário, a cultura da Grécia era muito forte na época. Os gregos tinham uma cultura muito forte. Então, assim, primeiramente, o Império Romano dominou politicamente a Grécia, isso historicamente, né? E, consequentemente, dominou a cultura da Grécia. Então, assim, primeiramente veio o surgimento da palavra ética, ethos, do grego, certo? Então, lá na Grécia surgiu a ética, certo? Com a palavra ethos, que significa grego, que também é apontado como costumes, que significa costumes, né? Mas com essa transição, essa interiorização do Império Romano dentro da Grécia, onde ela dominou a cultura, acabou tendo essa mistura, essa ligação. É por isso que elas são intercambiáveis, houve uma mistura de cultura. Então, assim, o que era ethos no grego significava costumes, né? Passando para o latim, lembrando que lá, por que é latim, professor? Porque latim, pessoal, é uma linguagem que nasceu na Roma, entendeu? Ela é predominante na Roma. Então, assim, essa tradução do ethos no Império Romano, né, para moral, no caso mos, que é mos ou mores, o latim significa costumes. Então tá aí a origem. A origem é essa, entendeu, pessoal? Então, assim, o que é que você tem que levar para a prova, certo? De objetividade. Se cobrar, né, a origem, você tem que entender que a origem das duas palavras são intercambiáveis, certo? Intercambiáveis. Elas têm as origens datadas em um dado momento histórico, certo? Onde nesse momento histórico eu tenho uma cultura, eu tenho a Roma dominando a Grécia, né? E quando a Roma domina a Grécia, eu tenho um Império Romano. E lá já, na Grécia, como já existia o ethos, a ética, essa tradução de ética para o latim, surgiu a palavra mos ou mores, certo? Que significa moral e significa costumes, entendeu? Então, a interação entre as culturas, então estou ratificando para vocês, a interação entre as culturas grega e romana, na Grécia Romana, no ano de 168 a.C., levou à tradução, tá vendo? Ó? Levou à tradução de ethos para mos, originando a palavra moral, certo, pessoal? Então, antes de iniciar os estudos, vocês têm que entender a origem, porque não adianta você estudar ética e moral e não saber de onde surgiu, certo? Voltando, ética surgiu lá na Grécia, certo? Ética surgiu lá na Grécia. O Império Romano, primeiramente, dominou Grécia. Depois que dominou culturalmente, foi aonde veio a tradução do ethos para mores, né? Ou mos, que é latim,
Pessoal, latim é uma língua que nasceu lá na Roma. Entendi, pessoal? Sobre a origem, é isso que vocês têm que entender para levar para a prova. Vamos falar aqui de alguns conceitos importantes, senhores, os senhores levar para a prova de vocês. São conceitos que vai ser passivo de cobrança em prova, é bem objetivo, tá? Vocês vão conseguir fazer as questõezinhas da prova de vocês e vão conseguir acertar e fazer as questões para você conseguir a sua aprovação na MC. Primordialmente, vamos falar aqui do que é importante para a prova. Eu acredito que eu coloquei aqui o que é mais importante, é bem básico, mas vai cair na sua prova. Você tem que entender, pessoal. Eu já falei da origem, aonde é que se originou a palavra ética, né? E da onde se originou a palavra mos. Você viu que, né? Eu expliquei todo esse contexto histórico, né? Da cultura romana, o que ela fez na Grécia, né? E que essa tradução do ethos lá para o latim romano, né, originou a palavra mos ou mores. Mas vamos entender, fora essa origem, conceitos que possam ser cobrados na sua prova da MC. Pessoal, existe uma diferença entre ética e moral, certo? E a gente sabe que a origem aceita, né, hoje para a gente diferenciar, né, o conceito foi datado da sua origem, né? No caso, moral significa, né? A sua origem aceita hoje de moral, que a gente entende por moral, é que deriva, né? Essa palavra deriva do ethos, né? Que significa mos ou mores. E ética, né? Que deriva do grego, né? Deriva do grego, que significa ethos. Ou seja, pessoal, pode cair uma questão na prova de vocês falando qual a origem aceita da palavra moral. Certo? Moral, pessoal, deriva, certo? Da palavra ethos. Deriva da palavra ethos, quanto à origem. Então, assim, qual a origem da palavra moral? Deriva do ethos, que significa mos ou mores. Qual a origem aceita da palavra ética? Vem lá da Grécia Antiga, certo? E vem do ethos. Beleza, pessoal? Mas aí como já repeti, aí de onde essa origem deriva? Vai fazer uma correção nesse slide. De onde essa origem deriva? Justamente o que eu falei para vocês, estou repetindo várias vezes. Moral, né? Moral deriva da tradução do ethos para o Império Romano, ou seja, então moral deriva lá do latim, lá da Roma, certo? Vocês têm que entender esse contexto histórico, pessoal, beleza? Vamos aqui ler o quadro, ó. Qual a origem aceita de moral? Mos ou mores? De onde essa origem deriva? Latim, do romano. Certo? Qual o significado? Costumes. Costumes de uma determinada cultura. Certo? Tem como base de estudos o quê? Tem como base de estudos regras, cultura, comportamento. Certo? E ela se preocupa, ela trata de analisar essas regras, essas culturas, esses comportamentos na prática, beleza? Quanto à ética, qual a origem da ética? Eu falei lá que a origem da ética vem lá da Grécia, da palavra ethos, né? Então, deriva da Grécia, né? Vem da palavra ethos. Mas qual o significado? O significado da palavra ética, pessoal, é caráter, é o modo de ser, certo?
A ética é como assim, fosse uma análise comportamental, certo? Um ser humano ético, para mim avaliar se ele é ético ou não, eu vou analisar o seu comportamento, certo? E quando eu passo a analisar um comportamento, eu estou estudando, certo? Então, se eu estudo, como todo estudo é uma ciência, a ciência é um estudo, não é isso? Então, o que vocês têm que entender é o seguinte: vocês não têm que decorar, vocês têm que aprender, certo? Tem coisas que a gente decora, precisa da gente memorizar só para acertar a questão, mas tem coisas que a gente pode facilitar para a gente evitar de estar quebrando cabeça, né? Então, assim, vamos por raciocínio. A ética, entenda, a ética, ela estuda, ela tem um significado de caráter, é um modo de ser, certo? É um modo de agir, certo? Ela, ela, ela parte de um estudo da análise comportamental de uma pessoa, ou ela parte de um estudo, certo? Da humanidade na sociedade, certo? Então veja que o que eu falei aqui de ética, né, foi sobre análise comportamental, foi sobre estudo, foi sobre reflexão, né? Então, se eu falo análise, estudo, reflexão, você lembra que é a ciência, pessoal. A ciência, ela estuda, ela reflete, ela analisa, não é? Né? A gente sabe que ciência faz isso, não é isso? Então, vocês têm que ter essa ideia. Vá para a sua prova sabendo isso. Sabendo diferenciar o que é ética de moral, beleza? Então, ética, repetindo, ética é análise, ética é estudo, ética é ciência, ética é reflexão. Aí você pega, e moral? Moral é a regra, moral é a cultura, é aquele comportamento, né, de um determinado grupo. Vejamos, se eu digo para vocês que a ética é estudo, que a ética ela é uma ciência, ela é uma reflexão, o ponto fulcral do estudo da ética é a reflexão. Reflexão de quê? Ela reflete, ela faz uma reflexão da análise comportamental de quê? Da moral, beleza? Então, vamos supor, eu vou imaginar aqui, vou dar um exemplo para vocês de comunicação. Nós, quando a gente está conversando no WhatsApp com alguém, a gente fala alguma brincadeira e outra, a gente bota kkkk, não é isso? Aqui no Brasil isso é entendido como risada, mas em outros países aí que são radicais, né? Se não me engano, eu não estou lembrando aqui qual é a grupo lá nos Estados Unidos, eles são radicais. Eles veem o KKK como uma afronta. Então, assim, isso pra gente, o que pode ser ético, certo? É uma simples risada, né? Para eles lá não. É uma conduta, é uma regra imoral, certo? Aí lá nos Estados Unidos eles falam, hahaha, hehehe, entendeu, pessoal? Então, assim, resumindo, a ética, ela trata de estudar, certo? A análise comportamental de um determinado grupo. Ela passa a estudar a moral, certo? Entendido aí, pessoal? Vou repetir novamente, certo? Vou repetir novamente para você levar isso para a sua prova. Quanto à a origem de ética e moral são intercambiáveis. O que significa isso? São ligadas. Elas são ligadas quanto à origem. Por que elas são ligadas quanto à origem? Ética e moral são ligadas quanto à origem, porque na existência da Grécia, no ano de 168 a.C., já existia a palavra ética, com
a origem, né, que existia na época, ethos. Ethos na Grécia significava ética. Roma dominou Grécia politicamente. Né? Não foi suficiente na época isso para... Não foi suficiente apenas a dominação política para Roma. A Roma dominou Grécia culturalmente também, se tornando no Império Romano. Então, o que já existia sobre ética lá, que era ethos, após essa dominação cultural da Roma, ethos, traduzindo para o latim, surgiu mos e mores, certo? Que hoje, até hoje, essa origem é aceita, certo? Por isso que hoje nós podemos falar que ela quanto à origem, são intercambiáveis, são ligadas. Intercambiáveis significa ligadas, certo? Beleza, pessoal? E a diferença, certo? A base de estudo da ética para a moral, a ética é análise comportamental. Bote isso na sua mente. Análise de comportamento, certo? Puxa, lembre, se eu falo em análise, análise é ciência, análise é reflexão, análise é estudo. Qualquer coisa diferente disso que vier na sua prova vai estar errado. Não é ética. Certo? Eles podem lá botar numa questão misturar conceitos numa questão. Entendido, pessoal? Misturar conceitos. O concurseiro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ter essa maldade da banca, beleza? Entendido? E moral é regras, cultura, comportamento, certo? É a prática daquele grupo. O que é que esse grupo tem que é moral? O que é que ele tem de costume, certo? É costume do grupo comer de boca aberta? Isso é uma qualidade da pessoa, isso é uma moral. E para nós isso é ético, entendeu? Não é ético. Então é isso, sabe? A ética estuda a conduta, certo? Estuda o comportamento. Lembrando que nesse contexto a gente tem que conduta e comportamento, pessoal, são sinônimos, tá? A gente fala vários conceitos para explicar uma mesma coisa. Mas entenda, não é decorar as palavras, né? As palavras em si. Você tem que entender o assunto. Se pegar o ponto fulcral, você vai entender. O ponto-chave no estudo da ética, eu coloquei em vermelho aí para vocês levar para a prova. O ponto-chave do estudo da ética é a reflexão. E o que é essa reflexão? Eu repito para vocês, eu vou ler. É o estudo do comportamento humano na sociedade. Ética é o estudo da moral. Se eu estou falando de moral, eu estou falando de comportamento de um grupo, da conduta de um grupo, não é? Então, ética é o estudo da moral, é o estudo desse comportamento. Eu coloquei ética é o estudo do comportamento humano, baseado nos juízos de apreciação da conduta, que qualificaremos se essa conduta é do bem ou do mal, podendo se dar de forma absoluta, se a regra for absoluta ou com base em uma determinada sociedade ou a um determinado momento histórico. Ou seja, o estudo do comportamento, certo? O estudo do comportamento da ética, né, é a base de estudo, né? Quando eu vou analisar, veja bem, vou explicar para vocês o que foi por aí. Quando eu vou estudar a moral de um determinado grupo, certo? Eu tenho que considerar, né, o momento histórico, certo? Eu tenho que considerar o tempo, certo? Eu tenho que considerar também eu tenho que considerar o território, certo, pessoal? Ó, quando ele bota aqui, ó, juízo de apreciação. Esse juízo de apreciação,
você vai analisar, né, na qualificação que esse juiz deve analisar sobre o que é bem, o que é ruim e o que é bom, sobre o bem e o mal, certo? Eu tenho essa perspectiva. Por exemplo, se eu vou estudar sobre um determinado grupo, se eu vou estudar sobre um determinado grupo, eu tenho que fazer um juízo de apreciação sobre bem e o mal. Mas isso não é absoluto. Por que não é absoluto? Porque, pessoal, a gente tem que analisar o contexto histórico, tá? Porque, vejamos, né? Hoje nós estamos no século XXI. O que é hoje bom para nós, antigamente, né? Antigamente era ruim, né? O que é hoje, antigamente, o que hoje, antigamente é ruim, né? Antigamente era bom. Por exemplo, os nossos pais, antigamente, a gente tinha, né em um momento histórico, né, em 1990, eu acho que os pais ainda tinham acho que hoje ainda se encontra, né, esse tipo de educação. Os pais davam uma palmadinha, né, na bundinha da criança lá, para a criança obedecer o papai, né. E isso antigamente era super normal. Hoje não, hoje a gente tem pais que preferem o diálogo, certo? Tem pais que preferem conversar com seus filhos, não é por aqui, é assim. Então, assim, pessoal, a ética, ela, a ética, a ética é o estudo do comportamento humano, certo? Mas esse estudo é baseado em quê? Esse estudo, pessoal, é baseado no juízo de apreciação. O estudo não é feito assim, de qualquer forma. Deve existir um juízo de apreciação. E se cair lá na sua prova dizendo que esse juízo de apreciação é de qualquer jeito, né, não deve ser considerado nada, entendeu? Não vai estar errado. Então vamos ler novamente, ó. Ética é o estudo do comportamento humano baseado no juízo de apreciação da conduta e qualificaremos se essa conduta é do bem ou do mal, podendo se dar de forma absoluta se a regra for absoluta, ou seja, aquela regra que é antiga lá dos nossos pais. Hoje, e aí, ela é aceita? Ela é aceita hoje? Para a nossa sociedade hoje, tá tudo bem? Se tiver, tá certo. E se não? Aí você vai analisar o momento histórico. Por que não está? Entendeu? É justamente isso, certo? Então, leve esse juízo de apreciação, né, que está intrínseco ao estudo da ética, né, a reflexão ética sobre a moral para a sua prova, certo? Então, quando eu vou fazer uma reflexão sobre um determinado grupo, sobre a conduta de um determinado grupo, sobre o comportamento de um determinado grupo, eu tenho que fazer um juízo de apreciação. Essa regra pode ser absoluta? Pode. Ah, tá, mas é absoluta. Eu vou considerar o quê? Tem que ver o momento histórico, tem que ver a sociedade, certo? Beleza? Entendido aí? Então, outra coisa, outro ponto importante que já foi cobrado em prova, pessoal, a ética, ela é voltada para os homens, tá? Homens com H maiúsculo. É importante eu falar isso, senhores, que para vocês que o concurso da MC não tem redação, mas em um dado concurso que possa ter redação, a gente tem que saber o que está escrevendo. Quando eu me refiro a homens com H maiúsculo, eu me referindo à humanidade, homem e mulher. É igualmente a administração pública. Eu falo em administração pública A maiúsculo e P maiúsculo, eu estou me referindo à função da administração pública, certo? Eu estou me referindo à administração direta e indireta. Beleza, pessoal?
E vocês têm que entender isso. Então, a ética é homens, né? Estuda os homens, né? E outra, ela estuda homens, ela não trata, né, de estudar animais, ela não estuda plantas, ela não estuda natureza, ela não estuda objetos. Isso é tão óbvio, para alguns podem ser óbvios, mas se eu não colocar isso, pode passar despercebido. E se cair numa prova, se for um item de questão certo e errado, o aluno que está lá sob pressão pode acabar errando. E já foi cobrado em prova, a gente vai ver questões sobre esse assunto, entendido, pessoal? Eu coloquei um conceito, certo? Um conceito de Kant, certo? Que era um filósofo da antiguidade, onde diz o seguinte: em Kant, por exemplo, a moral designa o conjunto dos princípios gerais, certo? A moral designa o conjunto de princípios morais. Não, eu trouxe um conceito agora de ética e moral, certo? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de ética, né? Um conceito de Kant sobre ética e moral, onde fala em Kant, por exemplo, a moral designa o conjunto dos princípios gerais e a ética, sua aplicação concreta. Outros pensadores ainda concordarão em designar por moral a teoria dos deveres para com os outros e por ética a doutrina da salvação e da sabedoria. Certo? O que é que a gente pode tirar desse pensador aqui? Que a moral, certo? Elas são princípios gerais, certo? Elas são princípios gerais e elas norteiam digamos assim, a aplicação concreta, certo? O que eu quero te dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Em uma determinada sociedade, se eu tenho um determinado comportamento, todos vão ver aquilo como normal. Partindo disso, a gente tem um princípio que foi considerado normal para todos, sentido amplo, sentido geral, certo? Então, eticamente, todos, né? Então, ali naquela sociedade, naquele livro, todos vão concordar e vão praticar aquele tipo de conduta, certo? Então, se eu tenho um costume que é adotado, né? Se eu tenho um costume que ele é princípio geral, certo? Aí eu vejo que aquilo é normal. O que é que vai acontecer? Aplicação concreta, todo mundo vai encarar como normal. É isso que quem está dizendo, certo? Quem está dizendo isso, certo? A moral são princípios gerais dentro de um grupo, dentro de uma sociedade. Enquanto a ética, ela é a aplicação concreta, entendeu? Ela é a aplicação concreta, ela é a aplicação efetiva daquilo que é tido pela sociedade como princípio geral adotado por eles. É isso que a gente está dizendo. Já para outros pensadores, moral é um dever, certo? É um dever para com os outros. E a ética já é a doutrina da salvação, certo? E da sabedoria. Ou seja, esses outros pensadores, né? Porque tem pensadores que vai dizer que, por exemplo, né, um ser humano ético é um ser humano que tenha a sua religiosidade, né? Aí você parte, pessoal, da ética cristã, né? Você vê, por exemplo, a questão do aborto, né? Hoje aqui no Brasil é um tema muito que está em alta, muito falado,
aqui no Brasil, pessoal, aborto é uma coisa assim que todo mundo abomina, quase todos, né? Para não dizer que todo mundo é uma regra. Mas se você for falar de aborto, devido a uma ética cristã, isso é errado, entendeu? Um ser humano que apoia o aborto, não vou falar que é de quem apoia o aborto, ele eticamente, né, ele está totalmente de acordo com a doutrina cristã, ele não está salvo, entendeu? Então, assim, ele não vai adquirir a sua salvação, entendeu? É isso que eu estou dando um exemplo para vocês. A gente vai abordar sobre ética cristã, né? Então, é isso que essa leitura dessa, dessa, dessa diferença está dizendo para vocês. Só chegar. Pronto, tá me ouvindo? Hum. Ética e moral. Ética e moral em Kant, por exemplo, melhorou? Então vamos começar aqui de novo. Pessoal, agora vamos falar de ética e moral. Eu trouxe um conceito para vocês de Kant, que está na obra de Naline, né, 2020, onde ele fala: a moral designa um conjunto dos princípios gerais e a ética sua aplicação concreta. Eu quero dizer isso para você. A moral, ela é princípio geral. A moral, ela fala sobre um comportamento geral de uma sociedade. Por exemplo, se eu tenho uma sociedade, né, se eu tenho um determinado grupo que aceita o aborto como normal, aquilo vai se tornar um princípio geral e, posteriormente, o que se tem como um princípio geral para a ética vai se tornar uma aplicação concreta. Aí nesse grupo vai ter lá um presidente que vai, né, apoiar o aborto, entendeu? Porque a sociedade... É isso que Kant está dizendo, certo? É isso que Kant está dizendo. Enquanto a moral é um princípio geral, ou seja, é um princípio norteador para a ética, né? A ética é a aplicação concreta. Entendido? Aí vem a leitura nos fala: outros pensadores ainda concordarão em designar por moral a teoria dos deveres para com os outros, e por ética a doutrina da salvação e da sabedoria. Ou seja, você ser moral é um dever. E para outros pensadores, você ser moral, você ser ético, desculpa, você ser ético é você acreditar na sua salvação ou na sua sabedoria. Eu vou dar um exemplo aqui. Professor, como é que é ser ético acreditando na doutrina da salvação? É a pessoa que acredita na ética cristã, certo? Por exemplo, a gente tem em algumas sociedades pelo mundo, em alguns grupos pelo mundo, o apoio do aborto. A gente tem em alguns grupos o apoio pelo aborto. Em algum local desses, o aborto é totalmente proibido, certo? É totalmente proibido. E então, se isso é proibido, né, é porque lá isso é porque lá eles têm isso como um princípio geral. E tendo como princípio geral, isso não irá se aplicar, certo? Isso é totalmente antiético. Vai existir a aplicação concreta do que é imoral. Se é imoral, é antiético. Beleza?
Aí a gente vem aqui para a doutrina da salvação. O aborto, vamos supor que dá um exemplo do Brasil. O Brasil é um país predominantemente cristão, né? Apoiar o aborto no Brasil é você não acreditar na doutrina da sua salvação, certo? Se você não acredita na doutrina da sua salvação, você não acredita na ética cristã. A gente vai estudar ética cristã em algum dado momento. Então você está sendo antiético. Entendido, pessoal? Então vamos para o nosso próximo slide aí. Eu trouxe uma distinção clássica do que é ética e moral. A ética é imutável. É imutável, certo? A ética é imutável. Ou seja, ela não muda. Já a moral, ela é mutável. Ou seja, ela varia de acordo com o tempo e o grupo, né? Ela varia de acordo com o tempo e a sociedade. Então isso é importante você levar essa distinção clássica para a sua prova, porque pode ser cobrado, né? Quando eu falo que a ética ela é imutável, que de fato ela não muda, ela sempre vai ser flexível, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano na sociedade, ela não vai mudar, baseado em juízos de apreciação do que é bem e do que é mal. E baseado nesse juízo, você pode ter regras absolutas, pode, mas você tem que avaliar o momento histórico, certo? E a sociedade. A ética, ela é imutável, porque desde que existe a ética, a gente vem trazendo, né, pensadores que falam de ética e são aplicados até hoje, certo? São aplicados até hoje. E foi da própria ética, né? Foi a partir do momento desse estudo reflexivo, dessa análise, né, da ética, foi onde surgiu o código de conduta, né? E quando se fala em código de conduta, né, eu falo em ética, e quando eu digo que ética é imutável, eu falei para vocês que os códigos de conduta eles não mudam, eles têm umas máximas, sabe? Os códigos de conduta a nível estadual, municipal e federal, eles têm algumas máximas, certo? Então você vai ver que é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. A moral é mutável, ou seja, varia de acordo com o tempo, a sociedade. Eu falei para vocês, né? A moral, ela vem da conquista, né? Do Império Romano, né? Ao dominar culturalmente Grécia. Aí vem a origem da palavra moral, né? Que foi a tradução do etos para o latim, mos mores. Aí falei lá que ela estuda os costumes, né? Moral, comportamento, conduta, né? Regra, certo? De um determinado grupo. Outro ponto importante é que a ética ela se ocupa no interesse coletivo da sociedade, certo? A ética, o fim é o interesse coletivo, certo? Vou dar um exemplo falando sobre a ética na administração pública. Se eu tenho em um determinado serviço público municipal, no caso da AMC, uma lei municipal, né, que trata de normatizar, certo? As condutas moral em um código de ética, certo? O interesse maior da administração pública é atingir o interesse coletivo, certo? São igual as prerrogativas
e sujeições da administração pública. As prerrogativas, por exemplo, são poderes e deveres que a administração pública tem para com a sociedade, cujo fim é o interesse público coletivo. A exemplo aqui, sempre vai ser atingir o interesse coletivo. Beleza? Então, leve isso para a sua prova. A ética, o interesse dela coletivo, né? Não individualize que o estudo da ética é apenas baseado no homem, no modo de ser. Não. O estudo da ética tem como uma análise comportamental, né, do homem na sociedade para atingir o interesse público. Então, vou definir para você. Anote aí no seu caderno. Ética é o estudo, certo? É a ciência, é a ciência reflexiva. Eu vou colocar melhor para os senhores. Ética é a ciência que estuda, certo? De forma reflexiva, através de juízos de apreciação do que é bem e do que é mal, um comportamento dos homens, leia-se H maiúsculo, ou da humanidade em uma sociedade. Beleza, pessoal? Isso é um outro ponto importante que você tem que levar do conceito de ética, certo? Outro ponto importante é a ética, ela estuda, né, a sociedade humana, cujo objetivo é fazer algo que é esperado dos indivíduos, certo? O que é esperado dos indivíduos, pessoal? É o equilíbrio, né? É esperado dos indivíduos em uma sociedade que ele se comporte de forma coletiva. Em um serviço público, eu tenho que me comportar de forma coletiva. Eu tenho que ter um equilíbrio, um senso de justiça, de paz social. Eu não posso estar dentro do serviço público, estar fazendo discórdias com os companheiros, né? Eu não posso estar perseguindo o companheiro, isso é antiético, entendeu? Então, o objetivo é trazer para o ser humano, é aquilo que é intrínseco a ele, né? Ser ético é trazer esse tipo de comportamento, é esse equilíbrio. Aí você passa a entender a ética aristotélicas, né? Por aí a gente vai ver que o que é virtude, né? O que é vício. Então, assim, entre virtudes e vícios, né? Entre o bem e o mal, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né, ali dentro da coletividade. Então, assim, você tem que levar isso para a sua prova. Que a ética, o estudo, né, que tem como base, né, a sociedade humana, o comportamento do homem dentro da sociedade humana, tem que ser baseado no comportamento dele com a coletividade, certo? Ele tem que ter como base ali o equilíbrio social e a justiça. Entendido, pessoal? Outro ponto importante é a ética, ela vem antes da lei, certo? A ética, ela é construção. Vejamos, se eu tenho, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Determinado grupo, serviço público, tem um determinado tipo de comportamento, né? Esse comportamento, ele é tido como vamos dizer que é bom. Vamos pensar que as coisas são boas. Esse comportamento é tido como bom. Então, aquele comportamento que é tido como bom, segundo lá aquele pensamento de Kant, ali vai se tornar um princípio geral. E vai ser aplicado por todos eticamente, não é? Vai se tornar uma aplicação concreta. E partindo desse exemplo que eu estou lhe dando, se eu tenho aquilo como princípio geral, eu posso pegar aquilo e normatizar, certo? Eu posso positivar para que aquilo não volte, não retroceda, aquilo continue
sendo adotado como princípio norteador do equilíbrio, certo? Social, da justiça, da boa convivência, sabe? Do bom profissional, entendeu? Então, assim, a ética, pessoal, ela vem antes da lei, certo? Para mim ter um código de ética, eu tenho que ter o estudo da moral daquele grupo, certo? O código de ética, ele vem do estudo da moral daquele grupo. Então, se eu digo ética antecede leis, ética é construção, é baseada em valores, é que eu digo que o código de ética, certo? Que é uma lei, que é um código de conduta, leia-se código de ética, código de conduta, certo? Ele é baseado nos valores, certo? Ele é baseado nos valores. E para ele existir, eu tenho que ter a ética antes, né? Para poder construir, para poder analisar esses valores dentro de um determinado grupo. Tá bem explicado para vocês poderem entender da forma mais simples e mais objetiva para acertar a questão de prova. Vamos para o próximo slide. Eu trouxe um conceito que eu considero importante do Crisóstomo, onde diz assim, a ética, ela trata de princípios, um pensamento reflexivo sobre as normas, valores das condutas humanas. Essas regras não estão acabadas ou postas em definitivos. A ética, como ciência da moral, vive num eterno pensar, refletir, construir para o bem da humanidade. Ou seja, a ética ela não muda. A ética, desde que ela existiu, ela é ciência. Ela trata de estudar, de reflexão, entende? Então ela não muda, ela vem refletindo sobre as condutas, sobre os valores, sobre as normas adotadas naquele grupo, entende? Adotada pelaquela sociedade, né? É isso que eu estou tentando ajudar a vocês a entender esse conceito de ética, certo? Vamos para o próximo slide. Os principais filósofos da ética, né? Na antiguidade, a gente tem Sócrates. A ética consiste num caminho capaz de conduzir o homem à felicidade. O ser ético, para Sócrates, ele é um ser feliz. Então leve para a sua prova. Para Sócrates, ser feliz era ser ético. Para Sócrates, a conduta humana tem que ser baseada, pautada em condutas que tragam valores que elevem a sua felicidade. Certo? Só voltando aqui, pessoal, eu deixei de falar no slide passado. A gente falando do conceito de ética, eu dei uma lida para vocês, pessoal. Remetam a palavra ética, né? Sempre a ciência e reflexão. Mas, pessoal, por que é ciência lá? Pessoal, historicamente, a Grécia ela foi o berço da ciência, certo? No mundo inteiro. Hoje o que a gente tem de ciência surgiu lá na Grécia. Os gregos, eles deixaram, né, esta herança boa para nós. Aí você já memoriza, né? Por que ética é ciência, né? Ética vai ser ciência, nunca vai mudar. Ética é mutável, sempre vai continuar a ser a ciência. E para Sócrates, a ética consiste no caminho capaz de conduzir o homem à felicidade. Já para Platão, a ética consiste no conhecimento que conduz a conduta humana à justiça e ao bem. Certo? Então, assim, a pessoa ser ética, né? A pessoa ser ética, ela tem que alcançar a justiça. Se eu sou injusto, né, dentro da administração pública, se eu deixo de fazer algo para alguém para satisfazer o meu interesse
pessoal, eu estou sendo injusto, eu estou sendo antiético, né? Então eu não estou alcançando o bem. Então, para Platão diz lá, consiste no conhecimento, né? Que conduz à conduta da justiça e do bem, entendeu? Então, assim, associa para a prova, para Sócrates, ser ético significa alcançar a felicidade. São condutas e valores que trazem felicidade. Para Platão, ser ético é justiça, é fazer justiça e fazer o bem. E já para Aristóteles, eu falei para vocês, né, nos slides passados, que a ética consiste no conhecimento que possibilita ao homem alcançar a virtude cardeal, a qual representa uma ação justa, prudente, corajosa e temperada, certo? A gente vai estudar em um slide específico sobre ética aristotélicas, né? A gente vai avançar aos poucos, porque ética é muita teoria, muitos princípios, né? Tem muito fundamento, então isso a gente vai abordando no decorrer. A gente vai disponibilizar essa aula gratuita, tudo sobre ética para os senhores, alunos do curso Falha Zero. E eu peço que vocês sigam o curso Falha Zero, sigam o professor Léo e o professor Mike de Souza nas redes sociais. E qualquer dúvida a gente vai estar disposto aqui para ajudar vocês, pessoal. A gente está aqui para ajudar quem precisa. Quem não precisa estar assistindo a nossa aula de ética, beleza? Entendido? Vamos para o próximo slide. Vamos iniciar aqui as questões sobre ética, beleza? A primeira questão é da FCC. É uma questão antiga, mas é passível de prova. Não é porque é antigo que não vai cair aqui no concurso de 2023 da MC. Pode cair, pessoal. Pode cair. Pode ser uma questão dessa, de certo e errado, pode ser uma questão que vai estar lá de múltipla. Que a questão da banca ímpar, né, as questões são de múltipla escolha, né? Geralmente ela faz questões ABCD. Eu estive olhando algumas questões da banca, inclusive não achei questões de ética do ímpar, eu não achei. Então, assim, eu tentei colocar essas questões aqui para vocês, eu acredito que são questões boas, vocês podem levar para a prova. E memorize as questões, certo? Memorizar, aprendam as questões, não é só aprender a teoria, aprendam as questões também, como é cobrado, como cai, certo? Então vamos lá, etimologicamente, o que aqui está falando aí? Origem. A palavra moral deriva do grego. Mos significa comportamento, modo de ser, caráter pessoal. Se você voltar o vídeo aí, eu expliquei para vocês, repeti diversas vezes, né? Batendo, porque eu sei que o aluno às vezes está prestando atenção e a gente, né, que é aluno, eu também sou estudante, eu sou concurseiro ainda. A gente que é aluno, a gente esquece, assim, a gente passa despercebido, né? Então, assim, vou repetir para você. Pessoal, a origem da palavra moral, ela não deriva do grego. A origem da palavra moral, na verdade, a questão, ela não é, ela trocou, certo? Ela trocou as coisas, né? Então, assim, o que é que você tem que entender? Vamos aqui voltar aqui. A ética, vamos lá, vamos falar aqui, pessoal, agora
de algumas questões que tratam do conceito de ética que será abordado para a gente da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza. A primeira questão é da FCC 2011, né? Onde fala assim: etimologicamente, a palavra moral deriva do grego, significa comportamento, modo de ser e caráter. Eu falei para vocês várias vezes o que seria ética e moral, né? Eu falei para vocês que a ética e a moral, lá bem no começo, né, da aula, que eram intercambiáveis quanto à sua origem, certo? Ou seja, quanto à sua origem, né, elas são ligadas etimologicamente, mas por quê? Por quê? Eu falei lá para vocês que a palavra ética, ela surgiu lá na Grécia da palavra ethos. Já existia ethos, certo? Então, ethos lá na Grécia significava um modo de ser, um caráter, né, o agir, como uma pessoa age. A ética lá na Grécia, ela é ciência, ela é a ciência que estuda o caráter de um determinado grupo, né? O modo de ser, ela é a análise comportamental, né, de um determinado grupo, né? Então, assim, a ética, ela não é comportamento, porque comportamento é a moral, né? Então, é isso, eu falei isso para vocês. Então, a gente vamos eliminando com o que eu falei aqui para vocês, ó. Ele disse que a palavra mos, né, significa comportamento. Comportamento. Vamos lá. A palavra mos significa comportamento. Aqui tá certo. Aí ele fala, significa modo de ser, significa caráter. A gente não viu isso. Certo? E pessoal, a ética, ela surgiu na Grécia com a origem da palavra ethos, certo? Com a origem da palavra ethos. Ela trata de estudar, o caráter. O caráter. Ela é modo de ser. De quê? De uma sociedade. A ética é ciência. É ciência. A ética é reflexiva. A ética ela é estudo. De quê? De tudo isso aqui, ó. Ela é estudo de tudo isso aqui. Caráter, o modo de ser. Aonde? Aonde? Uma sociedade. Num determinado grupo. Certo? Lembrando que ela estuda. Ela estuda. Né? Aqui. Lembrando. Lembrando que ela estuda. Lembrando que ela estuda.
Homens. Homens com H maiúsculo, tá, pessoal? Homens com H maiúsculo. Para se referir à humanidade. A palavra mos ou mores, certo? Significa, né, costumes, significa regras, significa conduta, né? Significa comportamento. Significa também que a moral, ela trata de estudar a prática. Ela é prática. Enquanto vimos que a ética é ciência. Enquanto vimos que moral são princípios gerais, de acordo com Kant. Princípios gerais. A ética é a aplicação concreta. Vimos que nós deriva, a sua origem deriva do latim romano, certo? Então, etimologicamente, a palavra moral deriva do grego mos. Ela não deriva do grego, ela deriva do latim romano, certo? Agora, se ele tivesse falado em que etimologicamente as palavras são intercambiáveis, né? Aí sim, aí você vai entrar na questão da interiorização, né? Aí você vai entrar no contexto histórico, que foi onde a Roma dominou culturalmente a Grécia, né? E aconteceu essa tradução de ethos para mos ou mores no latim. Mas etimologicamente a palavra moral deriva do latim, né? Onde mos ou mores, certo? E significa comportamento. A gente viu de fato que é o comportamento, porque a gente fala de moral sobre um determinado grupo, como é que ele se comporta em uma determinada sociedade. Falei que a moral, né, que esse comportamento moral tem que ser analisado, né, pela ética, e o que pode ser moral para nós em um momento, em um momento daqui a 10 anos não pode ser mais considerado moral, vai ser moral. Então é isso. Então, lembre, né, decore esses conceitos. Isso vai cair na sua prova, pessoal, e você vai acertar as questões de ética. Acredite em mim, certo? Acredite. Vocês vão acertar a questãozinha de ética, e essa é uma questãozinha boa, viu? Muito boa, que fala da origem, né, da palavra ética e moral. Lembrando que uma coisa é você entender a etimologia, né, da origem das palavras, né? Uma coisa é você entender o contexto histórico da origem, por que elas são intercambiáveis, né? Aí já é outra coisa que pode ser passível de cobrança de prova. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente, viu? Não confundam as coisas. Vamos para a próxima questão. A segunda questão fala a ética envolve um processo avaliativo do modo como os seres humanos, a natureza e os animais intervêm do modo ao seu redor. Para quem está estudando português, o estudo em português que intervém aqui cai na sua prova, viu? Português, pessoal. E quem intervém, estudem regras de ortografia, regras
de português que foram atualizados. E vamos lá, sem mais conversa, a ética envolve um processo avaliativo do modo como os seres humanos, a natureza, os animais intervêm no mundo ao seu redor. Pessoal, de fato, a ética, ela é um processo de avaliação, ela é um processo de análise. A questão, ela começou certa para induzir o candidato, né, ao erro, mas eu falei que o candidato, ele despercebido, sem ter estudado os assuntos de forma objetiva, ele vai errar essa questão. Pessoal, a ética, ela não trata de estudar animais, não trata de estudar objetos, natureza, não tem nada a ver, certo? Essa questão foi cobrada pelo Ministério Público da União. Veja que o Ministério Público da União cobrou essa questão. Isso não impede, certo? Que possa ser cobrado no concurso da autarquia municipal de trânsito. Veja que é uma questão, né, de nível alto, pessoal. Foi cobrado pelo Ministério Público. Entendido? Terceira. Maltratar animais é um ato negativo do ponto de vista moral. Mas, em alguns países, isso pode ser considerado ético, se os animais forem utilizados para as pesquisas científicas. Correto. Questão correta. Questão correta. Pessoal, é que eu falei do aborto, né? Para alguns países, né, o aborto, né, ele pode ser visto como um ato negativo, né, assim, do ponto de vista moral. Certo? Já para outros países, o aborto é legalizado normalmente, como a gente viu recentemente aí, algumas decisões em alguns países do Ocidente legalizando o aborto como normal, certo? E como a gente vê que tem em alguns países do mundo sacrificar os animaizinhos para estudos é considerado ético. Viu? Item 4. Questão 4. Como parte da filosofia, a ética se ocupa do comportamento moral do homem. Vamos lá. De fato, a ética é parte da filosofia, né? De fato, a ética é parte da filosofia. De fato, a ética, ela se ocupa em estudar, né, o comportamento moral do homem na sociedade. A ética é a análise comportamental do estudo, né? Ela é reflexiva sobre regras, condutas, comportamento do homem, né? Da moral do homem na sociedade. Essa questão está certa, essa questão está certinha. Bom, pessoal, vamos para a quinta questão. Quinta questão sobre conceitos de ética, que foi cobrado aqui, uma questãozinha cobrada pela banca CESP no ano de 2013, onde ela realizou um concurso para o Departamento Penitenciário Nacional. Veja que é um concurso concorrido, é uma questão razoavelmente de nível alto e exige do candidato que ele raciocine. Veja bem que eu falei dos conceitos de ética e falei que ética, ela antecede a lei, né? E ética permite a construção da lei, certo? Beleza? Então, assim, o que a questão quer dizer? Se o meu aluno apenas decorou isso e não raciocinou ao ler a questão, ele possivelmente vai errar. Porque é o seguinte, nós temos aqui
a ética nós temos aqui a ética e nós temos aqui a lei. Vou botar aqui lei, ética, lei e moral. Ética é a ciência que analisa o comportamento do homem. Moral. Vamos fazer o seguinte. Leva a nota aí de novo. 146 a nota. Direita aqui. Pessoal, vamos agora aqui para quinta questão. Quinta questão cobrada no Departamento Penitenciário Nacional pela banca CESP, uma banca de altíssimo nível, certo? E pode ser cobrança, né, no seu concurso que você for fazer. Estou dando aula aqui especificamente para a autarquia municipal de trânsito, mas possa ser que seja cobrado por exemplo, para a PRF, certo? Aqui cobra conceitos de ética. Eu falei para os senhores que a ética, ela antecede a lei. A ética antecede a lei, certo? A ética permite a construção, certo, de valores, certo? Através dos princípios gerais, de acordo com Kant, né? De acordo com os princípios gerais da moral. Então vamos lá. Eu tenho. Vou colocar aqui a organizar o raciocínio para vocês. Se eu digo que ética antecede a lei, então tá aqui. Ética vem antes da lei. Eu vou colocar aqui para vocês moral. Ó, ética é análise comportamental. Lei é a construção dos valores. Aqui nós temos o código de conduta, por exemplo. Conduta. A moral é o próprio comportamento. É aquilo que é intrínseco de determinado grupo, certo? Então vejamos. Ética é diferente de lei e lei é diferente de moral, certo? Todos eles se confundem, mas estão ligados, mesmo que indiretamente. Então, a ética se confunde com a lei. De fato, sim, a ética é análise de comportamento. A lei, ela foi construída através da análise de comportamento da ética sobre a moral. Certo? Sobre a moral. Então, a questão é considerada errada. Por quê? Porque, de fato, até aqui, até tá certo que a ética se confunde com a lei. Mas o que faria? A
A questão certa, por exemplo, vou dar se ele tivesse tirado lei e colocado moral aqui, a questão estaria certa. Certo? Porque ambos os institutos retratam comportamento, só que um analisa e a moral, né, é o próprio comportamento de si. Né? A ética é a ciência reflexiva, que estuda, né, o comportamento, a análise comportamental, e a moral é o próprio comportamento, são as regras de um grupo. Beleza? Então a questão ela está errada. Mas lembrando que a ética de fato se confunde com a lei. Certo? Isso foi bom que permitiu a gente revisar. A ética de fato se confunde com a lei, pois a ética é análise comportamental. E a lei é construção de valores. É a aplicação concreta da moral, de acordo com Kant. Vamos para a questão 6, cobrado em 2023. Aqui a banca é UniOeste. Qual é o nome que se dá ao conjunto de princípios e valores morais que conduzem o comportamento humano dentro da sociedade? E aí, pessoal? Questão facinha, né? Então, a questãozinha dessa aqui vai ser passivo de cobrança na banca ímpar para a AMC, beleza? Certo? Então, é isso. Vocês revejam várias formas que vocês revejam por várias vezes que vocês puderem, e vocês conseguirão o êxito de vocês, pessoal. Valeu, até mais. Força, guerreiro!